Um casal de devedores, dentistas, ambos respondendo um processo por dívida fazia anos. Houve a penhora do consultório que eles tinham para poder exercer a profissão, não conseguiram livrar essa penhora. O credor continuou nessa execução, efetuou a penhora da única residência em que eles moravam. O que foi o detalhe ali? Esse imóvel estava situado num lote em que era dividido a casa. A casa ficou dividida entre os dois lotes. De um lado, a parte dos fundos da casa, do outro lado, a parte da frente com a sala e tudo. De forma que não seria possível penhorar, ainda que parcialmente, esse imóvel. Por exemplo, se fosse penhorado o lote 2, o lote 1, que ficaria livre, deveria fazer rachar o imóvel no meio para poder haver essa penhora, ou seja, ia desfigurar a residência deles. Qual foi o problema que nós topamos nessa situação? O prazo para a defesa já tinha sido não só esgotado, mas como a própria defesa já havia sido julgada improcedente. Qual foi o erro dessa defesa? Os devedores não conseguiram juntar documentos suficientes para provar que esse imóvel estava distribuído em 2 lotes. E o juiz entendeu que um dos lotes realmente poderia ser penhorado, porque quando o oficial de justiça chegou lá, ele identificou que essa entrada nem respondia, ele tentou bater na porta e ninguém respondia. Mas ele não foi no lote de baixo para verificar o que estava acontecendo. Resultado, o juiz confiou na informação do oficial de justiça e decretou a penhora do lote 1. Só que com a penhora do lote 1, claro que quando fosse a leilão esse imóvel, não poderia ser feita a penhora desse imóvel porque desfiguraria todo o imóvel e perderiam, claro, a única residência de moradia. Aí você perguntaria, ué, mas a residência do devedor não é impenhorável? Sim, mas é porque o juiz entendeu que aquele lote 1 seria desmembrado do lote 2 e não era possível fazer esse desmembramento, esse corte para desfigurar o imóvel dos devedores. Qual foi o desafio com que nós nos deparamos nessa situação? O problema mais sério que aconteceu foi porque eles haviam feito a defesa e ela foi julgada improcedente por falta de provas ali. Essa defesa não poderia ser repetida mais nunca, porque a sentença já havia transitado em julgado, ou seja, não coube mais recursos, esgotaram o que foi possível. E aí, numa entrevista com esses 2 clientes, um casal, né, de dentistas, eu perguntei, escuta, como é que vocês moram só nesse imóvel? Não, nós temos um filho que quase não para lá, mas ele mora. Ele é até casado, mas ele mora ali, ele tem residência fixa ali dentro. Mas vem cá, que filho é esse? Aí eu obtive as informações do filho e aí, mirando em jurisprudência do STJ, nós elaboramos embargos de terceiro, veja bem, embargos de terceiro em nome desse filho, para que ele pudesse defender contra a penhora desse imóvel. Mas isso é permitido? Mas é claro, a Lei 8.009 de 1990 protege o único bem de família e autoriza a qualquer dos entes desse núcleo familiar a proteger esse bem contra a penhora. Você diria assim, não, mas o casal já fez a tentativa de proteção. O casal fez, mas faltou um desse núcleo familiar exercer essa defesa. Quando nós apresentamos essa defesa feita pelo filho, na condição de embargante, embargos de terceiro, porque ele não era parte no processo, nós conseguimos automaticamente ali a suspensão da execução, porque esse bem já estava quase para ser vendido em leilão. Aliás, o leilão já tinha sido marcado, já tinham sido, inclusive, apresentados os editais pelo leiloeiro desse leilão. Então, rapidamente nós conseguimos essa liminar nesse embargo de terceiro e foi suspensa a execução. E aí? O credor entrou em contato conosco e nós pudemos, com base nesse freio que nós pusemos no processo, fazer uma negociação e não foi nem necessário que esses embargos de terceiro fossem julgados. Mas está aí uma estratégia importante na defesa do devedor, auxiliado naturalmente por um terceiro, que foi o filho deles, para que a gente pudesse obter o sucesso não com a extinção da execução, mas por meio de acordo. Ou seja, nem sempre a ferramenta judicial é somente ela eficaz para deter a execução, mas a estratégia correta até para convencer o credor a entrar em acordo, como nós fizemos dessa forma. Para você que me acompanha por aqui nesse canal, peço que você se inscreva e chame mais pessoas para poder compartilhar esse vídeo, que eu sempre distribuo muito na minha prática de advocacia de mais de 30 anos por aqui.